O que mais gosta em Portugal? Tudo, mas o que eu mais gosto mesmo é do tempo aqui, que tem outro ritmo. Como assim? Em Eu São acho Paulo que a não... gente, não, eu acho que aqui em Portugal as pessoas são mais donas do seu tempo e eu acho isso uma maravilha completa. É o que eu mais gosto daqui. E ainda nos queixamos de não ter tempo. Pois é, imagina só. Mas vocês têm sim. A gente consegue fazer as coisas aqui. As pessoas respeitam o tempo do outro, inclusive. Se você diz que tem uma coisa X ou Y ou Z para fazer, as pessoas entendem. A vida é importante aqui, o tempo, até para poder curtir a luz, que é a segunda coisa que eu mais gosto. E o que menos gosta cá? Talvez um certo preconceito que eu ainda sinto um pouquinho com o brasileiro, mas eu acho que isso é culpa da gente. Eu procuro trabalhar para fazer o contrário, porque eu acho que teve muito brasileiro que veio para cá e não entendeu onde que estava. Então isso é a parte, mas que eu acho que cabe a nós brasileiros que amamos Portugal tentar mudar isso. Que português admira? Ih, uma lista imensa, muitos. Desde amigos do meu pai e da minha mãe, um Portugal que não existe mais, que a gente vinha com muito frequência, que é do Antônio Alçada Batista, do Júlio Pomar, dessa turma, Vasco Graça Moura, que me ensinaram a amar Portugal, aos grandes autores que fazem parte da nossa formação, aos meus amigos de hoje, você, o Armando, pessoas que fazem um trabalho incrível. Eu sou sua fã desde sempre que eu cheguei aqui. Tenho todas as revistas guardadinhas, coleção. Acho o máximo que é esse novo Portugal. Eu acho que tem muitos portugueses exemplares. Eu sou louca por Portugal. Que palavra em português de Portugal a faz rir? Ai, eu adoro falar se calhar. Não me faz rir, mas eu adoro isso. Acho tão legal. Eu podendo, eu ponho se calhar, eu vou ali se calhar, eu vou aqui, eu adoro se calhar. E a sua palavra preferida? Eu sou libriana, eu não consigo ter uma palavra, então eu escolhi um verso de um poeta que eu amo, português, chamado Alexandre Nil, e o verso é: há palavras que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca, de repente coloridas entre palavras sem cor. Ah, que bonito. Bonito muito obrigada, demais, lindo. né? Nascida em São Paulo, mas de família carioca, foi diretora editorial da revista Pais e Filhos Brasil durante 16 anos. É artista plástica, faz bordados, pinta e vive há um ano em Portugal, onde regressou passados 30. Não é muito conhecida por cá, mas o nosso país não sabe o que está a perder. Dona de uma alegria enorme, aos 63 anos leva esta vida, sempre com um sorriso. Sei que ainda vamos fazer alguma coisa juntas e tenho muito prazer em ter na caravana Mónica Figueiredo. Nossa, o prazer é todo meu, é mais que prazer, é uma honra. Obrigada, Mónica, por vir aqui. Sei que não tem carta cá em Portugal, eu não é? Eu não tenho carta em lugar nenhum, eu não sei dirigir. Eu acho que eu já dirigi tanta coisa, dirigir revista, dirigir a minha vida é um problema, que eu achei que carro eu não ia dar conta. E até hoje... Hoje não precisa. Não precisa. Antigamente tinha motorista, aquelas coisas, hoje tem Uber. Tem 1000 Ubers, e né? Foi de Uber que veio até aqui? Foi de Uber que eu veio. E foi fácil a sua viagem para cá? Tranquilíssima, eu fico amiga das pessoas conversando. Enquanto veio a conversar, posso já estou usar a ver. o telemóvel, não preciso prestar atenção no trânsito. Tem muita coisa para fazer no carro sem ser dirigir. Mónica é de família carioca, mas sempre viveu em São Paulo? Sempre vivi em São Paulo. A minha primeira infância eu vivi no Rio, até 7 anos. Lembra-se? Tem memórias? Lembro muito, porque essa idade é tão fundamental, né? Tanto que tem uma diferença básica entre carioca e paulista, que é, por exemplo, aprender a nadar. É uma coisa que em São Paulo as pessoas têm que aprender a nadar. No Rio, é igual aprender a andar, você não lembra. Então, ir para a praia com a minha mãe, aquela vida, é muito em mim, assim. Eu até hoje, apesar de... Eu mudei para São Paulo com 7, como eu disse, mas até hoje eu me sinto pertencer ao Rio muito mais do que a São Paulo. A minha alma se acalma. Se bem que o lugar que a minha alma se acalma mais é aqui na sua terra. Ah, sério? Como assim? Como é que foi esta paixão? Desde sempre. Eu vim a primeira vez, eu tinha 15 anos, era a época do Salazar, eu dei um beijo na boca do meu namorado, fui presa no aeroporto. Ah, sério? Um beijinho assim, selinho. Só acho que eu estava com meu pai e com a minha mãe, era tão inocente que eles não puderam fazer nada, mas naquela época era tentado ao pudor. Eu já gostei, porque eu achei bem divertida essa história.
No Brasil não havia problema disso. Nessa época não. Acho que nem na ditadura. Assim, o brasileiro é tão anárquico com isso, né? Lida de outra forma. Eu acho que a relação com o corpo, eu acho que isso é bem diferente. E acho que a gente tem para o bem e para o mal, né? Porque o tamanho da luz da gente é o tamanho da nossa sombra, né? Que isso também é ruim por um certo lado, porque também tem um excesso que nunca para, como às vezes aqui também tem um excesso de pudor que nunca para. A gente tem que transitar no meio, né? Sou libriana. Mas, enfim, minha paixão por Portugal herdei dos meus pais, que gostavam muito. A minha mãe teve uma casa em Sintra, uma época, alugou, vinha do Brasil para passar tempo aqui, enfim. E quando eu tinha 30 anos... E esse namorado era português? Era. Já... E ele foi para o aeroporto a buscá-la? Isso, mas é aquelas confusões. Aquela paixão de verão. Eu já tive muitos namorados aqui é bom. Eram todos portugueses? Não, já tive namorados portugueses, infelizmente menos do que eu queria. Porque para casar, já casei logo com... Hoje em dia, nem namorado, nem marido, nem nada, entendeu? A vida ficou mais difícil, mas enfim. Mas eu acho que há muitos portugueses que adorariam ter a sua companhia, vou-lhe dizer. Vamos pensar nesse caso no próximo momento. Pronto, e depois... Mas, enfim, eu vim regularmente. Quando eu vim morar com 30 anos, eu fiquei 2 anos e pouco. E desde então, eu tenho uma grande amiga que virou portuguesa, que é a Paula Ribeiro, que é diretora da revista DAP, que dirigiu várias revistas aqui. A gente chegou na mesma época, trabalhamos juntas, e por ela ser minha comadre, eu sou madrinha do filho dela, eu tinha muita vontade de vir vê-los. Então, no mínimo, eu vim uma vez por ano, esse tempo todo. E vim temporadas grandes, assim, de alugar casa, alugar apartamento, vim curtir. Eu acho que a minha filha tem uma relação de afeto e de memória da vida dela comigo, porque no Brasil eu trabalhava que nem uma louca, mas aqui em Portugal... que era quando estavam... É porque quando a gente estava à disposição, assim, eu tinha quem me ajudava. No Brasil tem essa entidade chamada Babá, né? Mas eu nunca tive no fim de semana ou para viajar, porque aí eu queria estar com ela. Eu só não estava quando tinha trabalho. Mas então, assim, sei lá, ir ver os patinhos na Gulbenkian, eu acho que isso tudo está no lúdico dela muito forte. E ela sempre foi muito apaixonada por Portugal. Então foi quase um projeto conjunto. Ela está cá também consigo. Está, graças a Deus. Com o marido dela, tem a casinha dela, mas está aqui também. É uma ilustradora bacana. Ainda não tem netos. Ainda não. Ela acabou de fazer 22, mas eu muito novinha. Eu acho que não vai demorar muito, não. Não? E está-se a ver como avó? Pá, vai ser a maior avó. Eu tive avó muito boa. A minha mãe foi uma avó incrível. Então, eu acho que a gente tem uma tradição, uma mulherada lá em casa, que a gente tinha muito prazer nessas funções. Apesar de eu trabalhar e de ter todo esse meu lado feminista, eu não tenho o menor problema de ser mãe, de gostar de criança, de fazer as coisas da casa. Eu acho isso muito bom. Então, eu acho que eu vou ser uma avó incrível. O seu genro é português ou brasileiro? É estoniano. Então não foi desta que veio um português? Não foi, mas eu acho que eles vão ter filhinhos portugueses. Eles se conheceram aqui. E ele adora, ele trabalha no Pesca, o restaurante, ele é cozinheiro. E adora Portugal também, enfim. Totalmente já não saem daqui mais agora? Acho que não. Não tem aquela vontade de ir para o seu país? Eu vou te falar uma coisa horrível, eu não devia falar isso, até porque o Marcos Caruso, o ator, outro dia falou uma coisa tão importante: se a gente está fora do nosso país, a gente só pode falar bem do nosso país. E mais nada. E eu acho que ele está certíssimo. Mas eu não tenho saudade nesse momento, não. Eu gosto de ir para o Brasil, fazer o seminário da Pais e Filhos que a gente faz, que a gente apresenta. Aquilo é uma farra, me renova. Mas é uma coisa que podia ser em São Paulo, podia ser no meio do Oceano Atlântico. É aquele encontro que eu gosto, entendeu? A Mónica estava a dizer que era a minha similar no Brasil, fez a Pais e Filhos, como eu também tive a tribo, não é? Foi há 17 anos. Foi assim, eu tive filho, eu sempre fui jornalista, eu dirigi a Capricho muitos anos, que é uma revista para adolescente, e a revista MTV, que outra vez para adolescente, quase uma especialista. Eu tive filho tarde, eu tive filho com 40 anos. E quando eu tive filho, naquela época, 22 anos atrás, não tinha blog, não tinha nada disso. Exato.
Então, o único jeito de eu tentar melhorar essa relação entre pais e filhos, que eu achava que era um deserto, que não tinha nenhum veículo legal, era fazer uma revista, dava mais trabalho. Não era só fazer um blog, né? Exato. Hoje a gente tem mais independência, que eu acho massa. E aí eu fiquei enchendo o saco de todo mundo que eu conhecia, que eu queria, porque eu queria fazer um projeto para criança. E aí eu encontrei o Marcos Givoski, esse gaúcho, que é dono da editora Manchete, que na altura era diretor da Globo, da editora Globo, e falei para ele do meu projeto, ele falou que naquela altura não era prioridade. Passou uns 2 anos, eu lá tocando a minha vida, ele me liga, Mônica, comprei o título Pais e Filhos. Tá pronto o projeto? Eu falei, amanhã, já está aqui na minha cabeça. E olha que interessante, a base da Pais e Filhos, a estrutura da Pais e Filhos era troca de relação, troca de experiência. Isso antes de internet, antes de rede social. Mas isso já era todo o nosso fundamento. Um aprender com o outro e dividir experiência. Porque a mãe é muito julgada, é muito culpada, é muito criticada. No Brasil também acontece isso? Nossa Senhora, nasce a mãe, nasce a culpa é uma regra, que é uma coisa que eu trabalhei no Brasil. Por que nasce a mãe e nasce a culpa? Tem que ser culpa, não. Isso é uma bandeira da Pais e Filhos. Assim, há 5 anos que a gente fala disso cotidianamente, temos uma sessão fixa que chama Culpa Não. É muito pesado. Claro que já melhorou. Eu acho que essa nova geração, nesses 17 anos... Já há muita informação também. Muita informação. E o papel do pai mudou muito, graças a Deus. Né? Eles entendem que não é ajudar. É partilhar. O filho é tão dele quanto o nosso. Né? Isso eu acho que fez muita diferença. E acho que a mulher também se modificou. A mulher também trabalha igual o tempo fora de casa. E no ciúme, né? Porque mãe é um bicho complicado. Porque você acha que só você sabe fazer do seu jeito. Então você reclama porque está tudo nas tuas costas. Mas alguém vai fazer, você não quer. Deixa. E você morre de ciúme. Então acho que essa ali é tão rico tudo isso, né? Tão... relações, eu acho que é infindável, e isso é um tema que virou na minha vida mesmo, uma coisa que eu tenho paixão por discutir, porque eu acho que família é tudo, é o centro mesmo de tudo, é onde a gente se constrói, onde a gente aprende, onde a gente se renova. Eu acho que filho é melhor do que qualquer meditação do Tibete para baixar a bolinha da gente, botar a gente no lugar certo, sabe, equalizar nosso ego. Verdade. Então, é uma paixão. E a Pais e Filhos também deve ter tido muitos altos e baixos. Em 17 anos, tudo aconteceu muita coisa, não é? Sem dúvida. Graças a Deus, a Pais e Filhos acho que teve mais alto que baixos, porque muito a gente, eu costumo brincar que por ser pequena, uma editora pequena, nosso poder de decisão era muito rápido. Isso já facilita, porque desburocratiza, né? Exato. Coisas que, às vezes, em grandes empresas, com muitas instâncias... Tem que passar por muita gente. Sim. Então, eu sentava com o Marcos, com a Adriana Cury, que é diretora de marketing comercial, e a gente resolvia a nossa vida, rapidamente, em 3 pessoas. E muito rápido, nós entendemos que não era uma revista só. Então, a gente partiu para as redes, para a TV, para YouTube, para a rádio, para a TV aberta, para evento. Então, a Pais e Filhos, quando a gente entendeu que a gente não ia ganhar nenhum jogo brigando com as outras maiores, a gente resolveu ser dono do segmento, na sua extensão. E acabou que acabou provocando a sobrevivência da Pais e Filhos. As nossas grandes concorrentes foram se perdendo, as editoras mudando, a mudança desses grandes do papel foi difícil, né? Exato. Você sabe melhor do que ninguém, porque você fez o caminho ao contrário, e as coisas são complementares, né? Mas você não pode falar no Instagram a mesma coisa que você fala na revista, isso é básico. Claro. Então, como a gente começou muito cedo, deu tempo da gente errar e aprender sem ter muito olho em cima da gente. Exato. Que isso faz toda a diferença. E continua, não é? Continua com o mesmo posicionamento. Muito é sempre bem. uma ajuda para os pais, é isso? Exatamente. São esses valores que a gente cultua mesmo, de que família é tudo, que é ali dentro que você cresce, de você respeitar o seu jeito e respeitar o do outro com empatia. A gente briga muito pelo caminho do meio, do equilíbrio, sabe? De nem ser radical muito para um lado, nem muito para o outro. Aceitando as diferenças, mas tentando... Porque eu acho que a maternidade e a paternidade, a parentalidade, dá para a gente uma condição rara,
que qualquer pessoa pode se identificar, independente de classe social, onde você mora. Se eu chegar para qualquer mãe e falar, meu filho quebrou a perna ontem, está doendo e deu uma complicação, ela vai entender o que eu estou falando e vai empatizar. Isso é muito legal. A gente quer os filhos da gente bacanas, com a cabeça boa. Então, eu acho que é onde tem o futuro e o possível encontro de empatia, né? Deve ter histórias incríveis destes 17 anos. É tão bom conhecer pessoas, ouvir as histórias, ver como as pessoas tentam resolver seus universos, as pessoas crescendo. A força das pessoas. Eu acredito em gente, sabe? Eu acho que gente é para brilhar, gente nasceu para brilhar. Se você não está brilhando, a gente tem que ajudar a passar uma flanelinha lá na sua luz, para dar um luz, porque a gente nasceu para isso. Eu acredito ainda na humanidade. Que eu posso fazer. Também temos outra coisa parecida, que somos balança, que é a Libra, no Brasil. Como é que é? Como é que é a sua personalidade? Para além dessa alegria, acorda assim de manhã, porque eu já a vi várias vezes e está sempre... Nós estivemos num evento, que não posso dizer qual, em que era só portugueses, ou muitos portugueses, e estava tudo muito sério. E a Mónica fez, pronto, anima aquilo, anima. Eu acho... Não acha o português triste? Bom, eu tenho uma amiga que mora aqui há uns 40 anos e ela tem uma frase engraçada. Quando os filhos dela começam aquela bagunça, ela fala, menos fado, mais samba. Porque tem uma coisa do fado, da melancolia. Eu brinco que a água chama fastio, a outra chama pé na cova. Achei uma água que chama pé na cova. E o cemitério dos prazeres. Isso eu ainda não entendi. Alguém vai ter que me explicar. É sério, eu sabia que eu devia ter convidado. Eu sabia. Mas assim, eu tenho... Pé na cova. Mas eu falei, gente, é possível que essa água chama isso? Fastio. Não é muito bom? No supermercado, a moça que já é minha amiga perguntou, oi, tá melhorzinha? Ela parte do princípio que eu tô ruimzinho. Isso eu acho adorável. Fala, eu tô ótiminha, não tô com probleminha nenhum. Mas é um carinho. Nunca tive. Tá melhorzinha? É um jeito. Eu acho isso muita graça mesmo. Quando uma pessoa pergunta, estás boa? Só circunstancial, e ele vai-se andando, como Deus quer. Exatamente. Tudo pesa. Parece que tem que ter uma tristeza para ter... Eu não sou portuguesa, deve ser mais brasileira. Eu acho que você não é. Mas eu acho que no fim nenhum português é. Porque quando a gente rompe isso, imediatamente as pessoas gostam e ficam mais felizes e libera. Eu acho que tem uma cultura mesmo do fado. E que é lindo, by the way, eu adoro, né? Eu acho uma maravilha, sou fã da Amália. Agora vive na Ajuda? Mudei, né? Mas vivia na Lapa. Na Lapa, já estava mais perto do fado aí. Na Rua do Senhor Rio eu morava, exatamente na Rua do Senhor Rio. Mas assim, o meu pai levou a Amália para o Brasil muitas vezes. Se calhar conheceu a minha família, Fernanda de Castro, António Quadros, António Ferro. António Quadros, António Ferro. Porque eles também levaram... Eu acho que ele teve ligado a levar a Amália para o Brasil. Não posso jurar. Pode ser. Depois a gente checa porque isso. Foi o meu bisavô António Ferro foi do tempo do Salazar. Mas ele era jornalista e... Bem, eu não sei muito bem explicar, mas sei que que a minha família esteve muito ligada às artes e ao fado no Brasil. Olha que legal. Então conheceram meu pai fatalmente, porque meu pai tinha casas de espetáculo e trabalhava essas coisas. Enfim, eu nasci nessa família também, que tinha um compromisso. O lema, a vida do meu pai era divertir os outros. Ele fazia shows e o mote dele era esse. Ele era um diretor de teatro, de espetáculo, de musicais. Então nunca foi por essa área? Eu não. Sim, não. Não, eu sempre desenhei, gostava muito de desenhar, meio dei uma desviada para o jornalismo por uma circunstância, só que aí me apaixonei. Eu, menina, com 18, 19 anos, fui estudar em Londres e escrevia cartas, que era carta para os meus amigos e os amigos da minha mãe, que eram meus amigos. Assim, eu também nunca tive muito problema com idade. Eu era amiga de toda a gente. Eu continuo assim. Exato. Sua filha, Madalena, não me escapa. É a próxima que está na minha vida de ser minha amiga. Eu tenho uma amiga que chegou outro dia, estava lendo o livro para o avô.
Ela tem 5 anos. E o avô falou, que livro de giro, de quem? Ela falou assim, é de uma amiga minha, que a minha mãe acha que a amiga é dela, mas ela é minha amiga. Eu amei, foi o melhor elogio que eu recebi. Tão bom. Mas, enfim, me perdi. Eu estava falando desse jeito do jornalismo. Sim, como é que E eu apareceu? escrevi a carta para um desses amigos da minha mãe, que era diretor de uma revista no Brasil. E quando eu voltei de um jornal, ele me chamou e falou, você escreve super bem. Eu falava, não escrevo bem, eu desenho. Ele falou, não, você escreve bem. E eu comecei a fazer uma coluna no jornal que chamava Chiclete e Banana. Eu não tinha ideia do que era lauda, coluna. Ele falou, quando começa? Hoje. Eu falei, como hoje? 6 laudas, vai para a bolsa. Aí fiz a coluna, fechei o negócio e já fui para a banca, para minha casa e para a banca do jornal, esperar o jornal chegar para ver. Tão bom. E rapidamente aí me chamaram para uma revista e aí pronto. E aí entrou Aí o já jornalismo. gostei. Aí quando eu vim para Portugal, na volta já voltei para dirigir a Capricho e começou uma outra etapa da minha vida. Mas era sempre ou para crianças, ou para os pais, ou para adolescentes? Sempre para adolescente. Por que é que esse tema... Me perseguiu, talvez porque eu não tenha muita idade, talvez porque quando eu era menina, eu ficava furiosa, eu falava, você escreve tão bem para adolescente porque você é uma adolescente. Eu falava, não, eu tenho 30 anos, eu gosto de adolescente, eu não sou adolescente. Quando eu virei mãe, que eu fiz a Pais e Filhos, foi a época que eu mais me identifiquei com o meu público. Foi, no fundo, foi sempre acompanhando um bocadinho a sua vida. Eu brinco que as minhas leitoras da Capricho, que eu ensinei a beijar no gelo, que a gente fazia essas matérias... O que é isso, beijar no gelo? Isso é uma matéria da Capricho que ficou super famosa, que a gente ensinava as meninas a treinar beijos chupando um gelo. Pegava um gelo, dava beijos no gelo, mas maluquinho. E depois foi aguentar os filhos, né? Ajudar a criar os filhos lá do beijo do gelo. Do beijo do gelo. Que muitas seguiram. Mas eu acho que, então, o jornalismo virou uma paixão. Tanto que agora, recentemente, que eu retomei o desenho, o bordado, a aquarela, que foi uma coisa que ficou meio... E que me trouxe aí para eu espreitar, não foi? Os seus bordados. Depois eu te mostro. No fim mostra. Mostro, com o maior prazer. E também aqui estas revistas, isto tem tudo à sua mão. Essa aqui eu trouxe uma matéria que eu escrevi sobre o tempo para você ler depois, que eu escrevi para a Paula. E esse é o meu livro. E o livro. Esse livro eu gosto muito, porque... É mesmo seu. É mesmo A Madalena meu. vai gostar muito. Vai. É Estrela um livro, cor-de-rosa. Aparentemente, é um livro que me deu muita alegria. Teve 5 edições no Brasil, que é uma coisa bem especial. Agora eu quero ver se eu consigo editar ele aqui. E é um livro sobre superação da morte. Conta a história da minha filha com a minha mãe e como ela superou a perda da minha mãe de um jeito positivo que eu achei que podia ajudar muita gente e, de fato, ajudou. As crianças vêm sem nenhum problema, é muito interessante. Eles leem, se identificam e gostam de entender essa passagem. Então, é isso. É sempre uma forma de, através da sua vida, inspirar alguém, não é? Que é o também que eu tento fazer. Pois não é. A gente sabe da gente. Se não tem arrogância, se você não acha que você é melhor que o outro... Exatamente. Esse é o risco. Mas se você só coloca... Não, se for uma partilha... E você conta a hora que se deu errado. Porque tem 1000 horas que você não consegue. Completamente. Eu me lembro uma vez que eu dei uma entrevista para Cosmopolitan, aquela revista brasileira. Também temos cá. Eu sei, a Paula dirigiu uma época. E que elas não me publicaram a minha entrevista porque elas queriam que eu dissesse como que eu conciliava o trabalho, a maternidade. Eu falei, quem disse que eu concilio? Sempre tem alguém carente em algum lugar. Verdade. E eu acho que esse é o depoimento honesto que você pode dar. É muito difícil. É difícil. Então, uma hora o trabalho fica faltando, sim. Outra hora o filho fica, sim, faltando. E a gente vive porque eu acredito que você não... Sabe aquela história do avião? Que antes de você ajudar o teu filho, você tem que botar o ar em você, o oxigênio. O oxigênio. Eu acho que isso é uma metáfora maravilhosa. Eu acho que um filho não vai ser feliz se ele não tiver uma mãe feliz e realizada em outras coisas que não é só a maternidade. É verdade. Acho que a gente tem muitos aspectos que a gente tem que explorar e isso é exemplo para o filho da gente. Então faz parte também entender que tem horas que você não está ali e tudo bem. Eu acho que se tem... Aí começa, né? Se tem união, se tem força, se tem troca, se tem empatia, se você consegue
montar algum tipo de rede de proteção, mesmo entre a família, né? Entre nós. A minha família é pequenininha, sou eu, a minha filha e meu genro. Mas a gente se vira ali entre os três. Tem horas que... É pequenininha por agora. Por agora. A Antônia já disse que não vai ser que nem eu, ela vai ter pelo menos 6 filhos. Vamos ver. Viu? 6 netinhos aí a fazerem barulho. Vai ser Tá. uma festa à sua casa. Adoro. Mas voltando ao meu temperamento, tem horas que eu encano também, que eu dou umas emburacadas, que eu fico triste, eu não disfarço também isso. Eu aprendi que não sei a resposta, não sei. E perguntar não faz mal. Não, muito pelo Pedir contrário. ajuda. E quando eu tô triste, eu tô. Agora, realmente, isso não é uma coisa forçada em mim. Realmente, eu gosto muito da vida. Eu acho... Eu tenho prazer em estar viva, em ouvir história, em fazer história, em contar história, em criar, em inventar o que não foi inventado. Então, isso eu acho que tem tanta coisa para fazer, sabe? Tanta coisa para fazer. Tão legal que não dá para você ficar em casa chorando olhando para a parede. E a Mónica agora já podia estar sossegadinha, mas não quer. Você sabe que com 30 anos eu fiz um ano sabático. Meu primeiro ano aqui era sabático. Eu inventei. O sabático, um dia meu pai chegou para mim e falou assim, olha, só queria te dizer que o sabático você não ganhar dinheiro, porque você não parou. Então eu fiz trabalho voluntário. Fui trabalhar naquele chapitô, lembra que tinha acabado de abrir? Lembro, a gente ajudou a montar com criança de rua. Ele falou assim, então trabalha de uma vez decentemente, ganha seu dinheiro, porque a parte, você só abriu mão... O sabático é tipo ir passear, não é? Viajar. Seria ficar lendo Olhar. essa de Queiroz, eu não consigo. Eu Não faço dá. 50 coisas ao mesmo tempo. E agora continua a fazer as suas crónicas, Eu faço a coluna. Uma coluna para Pais e Filhos Brasil. Faço, agora também a gente Como é que tu escreve sobre o quê agora? Exatamente, muito parecido com o que era o meu editorial. Eu até trouxe aqui umas para você ver. E eu falo da minha experiência de vida. Eu pego um tema qualquer por mês e vou falando sobre aquilo, sobre... E como é que agora estar cá modifica o seu trabalho lá? Bom, meu trabalho modificou completamente. Completamente. Eu saí da linha do dia a dia. Hoje a gente tem a Andressa Simonini, que é a editora que está lá no meu lugar, fazendo um belíssimo papel. A gente já trabalhou juntas muitas vezes. Acho que a minha alma e as coisas que eu pude dar lá para Pais e Filhos estão dadas, sabe? Estão bem fundadas e fundamentadas, assim, como visão de mundo. Já não são da Pais e Filhos. A gente construiu aquilo junto. E eles estão fazendo um trabalho que eu só tenho orgulho. Eu fico olhando de longe. No primeiro momento, o Marcos até me pediu, vamos fazer uma crítica, conversar. Não é mais por aí. Hoje eu entendi que não é crítica. Se eu estivesse lá na Lida, eu até podia fazer crítica. Hoje eu elogio os acertos, que são imensos. E eu acho que é muito mais construtivo, até para mim que estou de longe, mostrar o que eles estão fazendo de bacana, porque a gente aprende com acerto também, né? É. Muito, né? E aprendo... Eu acho sempre que aprendemos até às vezes mais do que com os nossos erros, do que com as coisas que correram bem. Eu também acho, Acho que às vezes sabia? é preciso... a grande lição é quando corre mal. Pois é. E nós sabemos, já não vou mais por ali. É. Certo? Mas eu acho que o acerto também ensina, porque dá uma medida de onde você pode chegar. E te vai aumentando o sarrafo. Sabe na ginástica que você vai aumentando para o salto? Exato. Que eu acho que isso é importante. A minha coluna chama Vida Longa e eu acho que é por isso. Quando a gente tem filho, fica muito claro aquele primeiro ano, não parece que dura 793 anos. Completamente. E de repente... E depois também... Parece que faz 10 anos. Você fala, como 10 anos? Exatamente. Assim. E eu acho que a vida é longa, porque o tempo é relativo. Estou falando do tempo aqui o tempo inteiro, né? Já falei até lá atrás, mas porque a gente vive várias vidas numa vida só. Então, dá tempo de tudo. Eu acho um erro essa história da gente falar a vida é curta, a vida é curta. Isso só faz a gente ficar com uma pressa estéril, porque não leva você para lugar nenhum. Dá tempo de fazer as coisas que a gente quer fazer. Há uma semana atrás, você não sabia que ia estar aqui hoje. A gente estava 2 semanas lá. Há 2 semanas. Há 2, enfim. Mas é assim que a vida vai, para o bem e para o mal. As coisas acontecem. E você está inteira aqui. Porque você deixou acontecer, né? Claro. Isso é que eu acho bacana e muito, muito bom. Isso que dá pilha, que dá... Eu vejo você, fico feliz.
Ontem, quando você me ligou para vir para cá, eu acordei, pulei da cama. Hoje eu cheguei aqui 1 hora antes, feliz, sentei lá. Só Eba. soube na véspera e veio tão querida. Mas é porque é uma delícia poder conversar com alguém. Adorei o nome, Na Caravana. Era um projeto antigo meu, em vez de inventar um novo nome, fui buscar a caravana, que é uma forma de trazer as minhas seguidoras em caravana comigo para qualquer projeto que eu tenha. Maravilhoso. E porque também na caravana nós trazemos para a caravana alguém que gostamos muito, não é? Vai entrando no nosso caldeirãozinho. Exatamente. Maravilhoso. Então achei um E nome cozy. a caravana tem um sentido lindo que é a busca. A busca, completamente. Quer dizer, a Acho gente está sempre caminhando, isso é maravilhoso. É verdade. Eu ia perguntar um conselho que tinha para uma pessoa de 63 anos, mas afinal não vou, porque a idade não quer dizer que se seja mais feliz, menos feliz, que se goste de viver, que não se goste de viver. Por isso, como é que uma pessoa vai buscar essa alegria toda? Como é que acorda? Você sabe que eu esqueço que eu tenho 63 anos, Eu às sei, vezes, eu porque acredito. tem horas que eu acho que eu tenho 190 Não. e o mundo está nas minhas costas. Claro, tem horas que a gente acha que... E tem sim. outras horas que eu acho que eu tenho sim. Eu acho que idade realmente é uma coisa muito subjetiva. A minha filha, por exemplo, é uma velhinha de alma. Ela adora ficar na casa e ela diz que ela é. Ela tem ela no Brasil chegou para mim e falou, nunca foi num concerto de rock, dorme cedo, não quer saber. É o jeito dela. Aí ela falou, mãe, quero ir num concerto, quero comprar entrada. Eu falei, não acredito, um concerto de rock, eu te dou de presente, nem tô acreditando que isso aconteceu. Mas é que é caro. Eu falei, custe o que custar, eu pago. Quem é a banda? A Aerosmith. Eu falei, eu não pago, me recuso. Você tem 18 anos, não, Aerosmith, 190, brincando, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, acho mesmo que é subjetivíssimo. Muito, muito subjetivo. Eu acho que a gente tem que não ter medo da idade. Eu também não gosto de gente que fica mentindo. Você vê, eu não tenho plástica, eu também... Não tem... Isso é muito... Eu deixo meu cabelo, eu não pinto, meu cabelo tá lá branco. Eu não tenho medo de ter os anos que eu tenho. Eu me acho linda de morrer, maravilhosa de pronto, entendeu? Yeah. Assim, e sempre achei, porque eu também acho meio ridículo essas senhoras que ficam querendo ter um rosto de adolescente quando o seu olhar já não é mais de adolescente. E quando falta alguma coisa, quando lhes falta se calhar brilho no olhar. Pois é, e a gente, por mais feliz que seja, uma vida de 63 anos, o olho é diferente de uma criança de 3. Claro. Isso passa. Então, acho que a gente não ser hipócrita com a gente mesmo, sabe? Fica bem dentro da sua pele. Passa energia. O mundo mudou pra caramba. As mulheres estão tendo filhos com 40 anos, 40 e tal. Eu fui uma dessas. Então, claro que eu não posso me comportar com 60 como a minha avó. Claro. Quando ela tinha 60, eu tenho uma filha de 22. Eu quero ver meus netos. Então, mudou. Eu vou ter exatamente a sua idade quando a minha Madalena tiver a idade da sua filha. E é genial. E você vai ficar o quê? Vai ficar chatinha fazendo tricô dentro de casa? Não. Ou querendo bater papo Não, com nós ela? vamos estar as duas a fazer projetos. Alguma coisa. E deixando eles loucos. Assim, como mãe? Ainda dando uns sustinhos neles. Não é? É verdade. Mas também, se calhar, vou gostar muito de ter muitos netos para ajudar. Vou tomar conta, claro vai que é ser bom. maravilhoso. Eu tenho uma amiga incrível que também é da nossa turma. Ela é mais moça que eu. Deve ter uns 50 e poucos, mas ela é a mãe do Gregório do Vivier, sabe aquele ator? Ele é bem famosinho aqui em Portugal, enfim. Estou um bocadinho fora ele tem das uns 30 festas, anos, enfim. das novelas e tudo. Ela teve netos ao mesmo tempo, o filho e a filha. Então, ela teve 2 netos no mesmo ano, uma farra. Ela me disse... E ela tem uma vida dela intensíssima. Ela trabalha, escreve, é casada com um cara super... Então, não para. Tem apartamento em Nova York, no Rio, indo aqui. Na vida dela é uma loucura. Ela falou, eu troco qualquer coisa. Qualquer. Para ficar com eles. E aí, agora, eu falei, eu entendo. Ela falou, é muito bom. Porque eu imagino... que um peso se perde. Eu via da minha mãe. Minha mãe comigo era muito assim. Ela falava, sou vó, eu não vou educar. Eu estou aqui para ser vó. Se você acha que eu estou estragando, o problema é teu. Vai lá e educa, porque eu vou continuar sendo vó. E acho que para criança é uma maravilha saber que vó
É aquele estraga, conforto, não é? A mãe educa. E quanto mais rico é o repertório dos nossos filhos, quanto mais. Uma vez me disseram numa entrevista, a gente fazia uma pergunta em todas as entrevistas da Pais e Filhos, que era o que você mais deseja para o seu filho. A gente perguntava para todas as pessoas. E o Ziraldo, que é um cartunista, um escritor importante do Brasil, ele respondeu, nesses anos todos, para mim foi a resposta mais maravilhosa. Aula. Que meus filhos sejam capazes de despertar em outras pessoas um amor verdadeiro. É tão bonito. E é mesmo Poxa, isso. Isso me comove até hoje. É verdade. Então, você quer que o teu filho tenha um recurso, você não é a única, nem pode ser, né? Então, eu nunca tive ciúme de sogra, de vô, de vó, de pai. Deixa a pessoa ter a relação dela. Quanto maior esse universo, Fica melhor. mais rico. E eu espero que a Antônia, que é mais ciumenta que eu, também me deixe à vontade. Vai ser daquelas avós que vai buscar à escola todos os dias De e não sei o boa. quê? Ou que é só para a Pode festa chamar de quando? vovó. Sim. Pode ir para minha casa todo dia. Vou buscar na escola, levo no médico, qualquer negócio. Também com essa alegria, não, as tarefas vão para ser fáceis. Porque tem prazer. Claro. Sabe? Não é uma obrigação. Vira uma farra. Era isso, por falar em refeição. Comidinha portuguesa. Amo. Eu falo que Portugal tem um defeito grave. Engorda. Se a gente não controla, é uma loucura. Como que você diz não? Primeiro eu quero tomar vinho todo dia, que eu adoro. Depois eu quero comer tudo que eu tenho direito. E depois, e de fato, né, comida portuguesa, não sou eu que estou falando, e eu tenho uma fúria com essa coisa dos peixes aqui, que tem outro gosto. E agora, vive lá perto dos pastéis de Belém, também gosta? Eu gosto. Ou é mais médio. para turista? Eu até vou lá. Agora já é de Portugal? Já estou local. Não, já não vai aos pastéis de Belém. Minha irmã mora há 50 anos, sei lá quantos anos, na França. Os filhos dela são franceses. E eu adoro sacanear meu cunhado, que ele fica assim, eu vou te levar num lugar que não tem turista. Eu falo, mas eu entrei, já teve. Porque eu acho uma bobagem isso. Eu não tenho a pretensão, nessa altura, de deixar de ser um pouco turista aqui em Portugal. Porque eu sempre vou ser. E talvez até veja as coisas com outros olhos que quem está muito dentro depois não vê. E talvez eu acho que tem uma certa arrogância. Assim, eu não tenho mais nem tempo de vida para virar uma portuguesa. Então é melhor eu ser como eu sou e trocar o melhor. Então não tem o menor problema de lugar de turismo. Mas eu às vezes gostava de ser mais turista no meu país e de ver as coisas como um turista. Porque uma pessoa tem mais atenção, passeia mais, anda mais devagar, observa mais, estuda mais o que é que aconteceu na... Eu às vezes não sei muito sobre o meu país. Mas eu acho que isso é um mal da gente. Talvez eu saiba mais de Portugal do que do Brasil, eventualmente. Porque a gente se obriga... Muda o chip. E a gente se obriga a curiosidade vem mais forte. É verdade. Né? Você não tem aquela segurança. Eu nasci aqui, eu cresci verdade, aqui, queremos é meu. descobrir e queremos... Você quer descobrir. Eu tô amando morar na Ajuda. Assim, para mim é um Portugal que eu nunca vivi e que eu tô adorando, que é de bairro mesmo. E que tem coisas que parece que parou no tempo, de 30 anos atrás. Tem um café na esquina da minha casa, aquele café típico, que os velhinhos todos vão almoçar e ficam lá jogando conversa fora a tarde inteira. Tipo tasca? É um café. É um café, sim. Mas que tem uma comidinha, não chega a ser uma tasca, é café. Eu passei lá 3 vezes. Aí outro dia eu estou esperando alguém ali do lado, tem aquelas cadeiras que eu acho tão bonitas do café português, que é o design lindo. Eu chamei a dona que estava... Falei, onde vocês compram essas cadeiras? Eu tenho um pátio na minha casa, de repente era bonitinho botar essa mesa. Falei, no Macro, não sei onde, já não pode falar. Num lugar. Pode, não faz mal. Na Macro. Eu falei, mas o Macro não é aquele lugar que a gente precisa ter um cartão? Ela falou, a menina, leva o meu. Eu falei, como levo? Ué, usa. Ela me viu 3 vezes na vida. Ela sabe que eu estou morando lá. Isso é uma coisa que dá vontade de chorar, até, de tão... Que é o Portugal de antigamente, a menina leva o meu. É verdade, nós ainda guardamos essa... Temos fama de ser hospitaleiros. E eu acho que isso de fato. Eu fiz o meu aniversário, chamei os amigos, eu bati lá em cima, eu moro no pátio, tenho um apartamento em cima. Eu falei, olha, falei para a senhora,
Vou fazer uma Você tem festa. 2 opções, ou ficar ouvindo barulho e chateada, ou descer e fazer barulho com a gente. Eu, se fosse você, descia e fazia barulho junto com a gente. Você toma um vinho. Ela foi se divertir. Ah, sério? Porque não é? Uhum. E eu acho que isso é tão bom, né? É lindo, é maravilhoso. Mas é Portugal. Eu não sei se no Brasil eu faria isso. A gente está muito desconfiado Mas hoje. também não sei se os portugueses chamam os vizinhos de cima como você. Mas não é verdade. Eu vou ficar fazendo barulho no pátio dela, a janela Isso dela é lá. bonito. Então vamos lá beber junto. E lá foi ela divertir-se também. Adorei! No fim, ela conhecia um monte de amigos meus. Ela tem um antiquário na São Bento e conheci o outro. Enfim, todo mundo acaba se conhecendo aqui em Portugal. Todo mundo é primo, né? É, um bocadinho. Somos muito pequeninos. Ainda bem, eu adoro. Olha, eu adorei tê-la cá. Acho que ficava aqui mais tempo a conversar consigo. Conte comigo, porque bater papo eu adoro. Também, se calhar, vamos almoçar ou qualquer Bora. coisa. Temos coisas para falar também. Temos. E pronto, eu espero que tenham gostado da Mónica tanto quanto eu gosto dela, que acho super. Querida. Fico mesmo feliz de a ter convidado, porque é uma alegria e uma energia que é bom ter por perto. E por isso, se conhecerem mais pessoas assim como a Mónica, se quiserem comentar este episódio. A Mónica ainda tem coisas para me mostrar. Tenho? Tem, sim, senhora. Bordado. Tem os seus bordados. Eu vou ficar aqui a ver os bordados e vou-me já despedir das pessoas. Eu quero mostrar uma coisa aqui. E pronto, podem comentar este episódio, podem dar temas, podem dizer mais pessoas assim como a Mónica felizes, interessantes de eu convidar para aqui. E voltem sempre. Então, olha aí, do dia 8 de dezembro a 4 de janeiro, eu vou estar expondo na Galeria e Livraria Sada Costa, sabe, ali no Chiado. Tem uma galeria incrível, ele não sabia, eu só conhecia a livraria, não conhecia. E é uma curadoria da Lúcia Bertazzo, com artistas incríveis brasileiros, como o Franz Krasbeck, o Cildo Meirelles, o Alex Fleming, o Ciron Franco e me. Com os meus bordadinhos, que eu falo meus panos inúteis. São lindos. Que são essas coisas aqui. Muito bonitos. Eu adoro esse aqui. Esse aqui eu adoro. É lindo. É lindo, mas eu sou muito destas cores. Mas tem desde o pequenininho até gigante. Quando é que faz isso? Em que... Faz à noite, faz de dia, faço faz... aqui. Hoje eu não trouxe porque eu estava com uma certa cerimônia. Eu tenho bordado na bolsa, eu fico assim fazendo onde eu vou. E aí tem uns gigantes. Esse poema que eu li do Alexandre O'Neill é um bordado que eu estou fazendo. Mas é do tamanho dessa parede. Que são várias palavras e com esse verso em cima. As palavras que eu gosto. Enfim, esse vai para a exposição. Maravilhoso. Já sabem que podem ir à exposição da Mónica. Hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Que me sigam no meu Instagram, é Rita Ferralvim. O seu Instagram é público? Ateliê Mônica Figueiredo, é público. Então pronto, podem seguir a Mónica, não se vão arrepender, não só pelo trabalho dela, como pela alegria dela, e vão ver lá a exposição dela. Também podem vir ao meu blog, Rita Ferralvim. Lá encontram o meu e-mail, caso queiram dar sugestões de pessoas e temas, comentar este episódio ou partilhar um bocadinho de vocês. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Encontramos-nos em breve para mais uma partida inspiradora. Sejam felizes e prometam-me que cuidam de vocês, nem que seja 2 minutos a respirar fundo. Beijinhos e até breve. Que lindo, respirar é muito importante.